7 de setembro de 2024. Senhor secretário, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 9 de setembro de 2024. Presidente vereador Caio André Pinheiro de Oliveira. Secretário-geral vereador João Carlos dos Santos Melo. No dia 9 de setembro do ano de 2024, às 9 horas e 15 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, 850, São Raimundo, nesta capital, Estado do Amazonas, presidida pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, da União Brasil, e secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Melo, do Republicanos. Presentes ainda os vereadores Alan Campelo da Silva e Elmara Jesuína Lins, e Marcel Alexandre do... Opa, desculpe. Os vereadores Alan Campelo da Silva e Elmara Lins, do Podemos, Francisco Carpegiani Veras de Andrade, Raífe Matos e Marcel Alexandre, do Partido Liberal, Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, Diego Roberto Afonso, Everton Assis dos Santos e Maria Jaqueline Coelho, do União Brasil, União, Davi Valente Reis, Gilmar de Oliveira Nascimento, Manuel Eduardo dos Santos Assis, Eduardo Assunção Alfaia e Joelson Salles da Silva, do Avante, Johnny Carvalho dos Santos e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Agir, Ivo dos Santos da Silva Neto, do Partido da Mulher Brasileira, PMB, Márcio José Maia Tavares, Roberto Sabino Rodrigues e Daniel Amaral Vasconcelos, do Republicanos, François Vieiro da Silva Matos, Jander de Melo Lobato e Samuel da Costa Monteiro, do Partido Social Democrata, PSD, Luiz Augusto Mitoso Júnior, Isaac Tayá, João Kennedy Lima Marques e Robson da Silva Teixeira, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Marcelo Augusto da Eira Correia, Carmen Glória Almeida Carrate e Elisandro Amorim Bessa, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Elan Martins de Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Democracia Cristã, DC, Rodrigo Guedes de Oliveira Araújo e Lissandro Breval Santiago, do Progressistas, PP, William Robert Lauschner, do Cidadania, e Thaís Alipe Silva de Souza, do Partido da Renovação Democrática, PRD. Ausentes, os vereadores Alonso Oliveira de Souza, do AGI, Jair de Oliveira Silva, do PV, e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PSDB. Senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia a todos os funcionários desta augusta Casa Legislativa, bem como a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas mídias sociais. Bom dia também aos profissionais de imprensa que aqui se encontram em plenário. Hoje temos nosso grande expediente, começaremos pelo bloco de número 1, em seguida o bloco de número 2. No bloco de número 1 estão inscritos os vereadores Caio André e Sandro Breval, até o momento. No bloco de número 2, o vereador Sassá. Antes, uma questão de ordem, vereador Sassá. Presidente, a minha questão de ordem é sempre com a Vossa Excelência, tenho um grande carinho pelos trabalhadores dessa casa, que eu já conversei com Vossa Excelência, e hoje alguns funcionários me procuraram aqui na casa, e com certeza deve ter procurado alguns vereadores, essas pessoas que cuidam do nosso gabinete, que cuidam da casa de limpeza para a sociedade vir a essa casa. Hoje teve trabalhador que não teve nenhum transporte para vir, porque a empresa que presta serviço para a casa aqui não pagou os funcionários. Então, com 40 dias, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, que sempre esteve junto aqui, defendendo os trabalhadores. Não sei se Vossa Excelência está sabendo o que está acontecendo aqui. Que os trabalhadores estão muito oprimidos. Até alguns choraram para mim lá embaixo, porque não tem o que comer. E a empresa, está aqui na lei, eu puxei aqui a lei aqui da CLT, que a empresa ela não pode botar a culpa na casa, ou no Estado, ou no município. Ela tem que ter o seu pagamento em dias. Se a empresa pega o contrato da empresa, ela tem que pagar os funcionários. Depois ela responde lá onde ela presta serviço. Então, eu queria fazer um apelo aqui à Vossa Excelência, Diego Afonso, você sempre defende o trabalhador também, eu acho que você é um empresário bem procedido, nunca atrasou o pagamento dos seus funcionários, e eu acho que o nosso pagamento pode até ter um atraso, Isaac, mas os trabalhadores que dependem desse dinheiro, ele não pode ser atrasado. Então, eu faço um apelo aqui a essa casa, que essa empresa, ela vem se explicar, não aqui na tribuna, mas lá na comissão, por que ela está atrasando o pagamento, porque, às vezes, a gente pode pegar a culpa sem saber, presidente Caio. E eu sou uma pessoa muito técnica nessa área, eu não gosto de culpar ninguém, eu gosto de
perguntar o que está acontecendo. Então, os trabalhadores... E outra coisa, presidente, se eu ficar sabendo aqui, teve 2 pessoas que foi cobrar o pagamento, ela deu a conta, mandou embora. E as pessoas estão cobrando o que é deles. Isso aí é danos morais, Yomara, você sabe muito bem disso aí. As pessoas não poderem cobrar o que é seu. Então, eu fico muito, assim, orgulhoso, presidente, daqui dessa tribuna aqui, de cobrar aqui. Eu tenho certeza que a Vossa Excelência vai chamar a empresa aqui, como presidente aqui dessa casa e a comissão, e cobrar porque não pagou. Porque na CLT diz o seguinte, quando o trabalhador ele recebe vale no meio do mês, ele tem até o quinto dia útil, Yomara, para receber o pagamento. Se ele não recebe, ele tem até o dia 30. E hoje, mesmo que ele não receba o vale, nós já estamos hoje, 10, então estamos 40 dias. Eu peço aqui a Vossa Excelência que a gente dê esse apoio para os trabalhadores dessa casa que mais precisa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sassá. Mesa diretora e esta presidência irão tomar as providências cabíveis, iremos entender o que está acontecendo, mas de antemão informar a Vossa Excelência que nós iremos nos inteirar do assunto e cobrar a empresa para saber o que está acontecendo. Senhoras e senhores vereadores, vamos dar início ao nosso grande expediente. Convido aqui para assumir os trabalhos o nobre vereador Lissandro Breval. Com o tempo de 42 minutos, vereador Caio André, do União Brasil. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, muito bom dia. Muito bom dia também a todos que nos assistem pela TV Câmara, nos acompanham pelas mídias sociais e pela Rádio Câmara. O assunto que me traz a este grande expediente no dia de hoje, senhor presidente, é a respeito do viaduto que está sendo construído ali na Avenida Governador José Lindoso, que faz a passagem de nível entre a Avenida das Torres e ali próximo ao supermercado Açaí. Nós temos várias preocupações a respeito desse viaduto, vereador Rodrigo. Isto porque nós descobrimos que esta obra que está sendo construída pela Prefeitura de Manaus também é uma daquelas obras que utilizou-se aquele regime de contratação diferenciado, que é de contratação direta de uma empresa, de uma construtora, para realizar aquela obra. E aí, como nós já temos problemas, vereador Joelso, problemas seríssimos no viaduto Rei Pelé, como daquela alça que já foi inaugurada, em que inicia-se a alça com 2 vias para 2 veículos adentrarem ao viaduto e só sai com apenas uma, nós temos a preocupação, e uma enorme preocupação, com a obra também do viaduto ali do Açaí, que vai fazer aquela passagem de nível ali na Avenida das Torres. Nós temos, vereador Marcelo, a preocupação porque está saindo ali a obra e, pelo que tudo indica, a Prefeitura, mais uma vez, transferiu a responsabilidade de elaboração do projeto e da construção daquela obra para uma empresa através desse regime de contratação diferenciado, que já deu problema no viaduto da Max Teixeira, onde a Prefeitura teve que fazer uma intervenção
porque depois de inaugurado, vários acidentes ali aconteceram, vereador Rodrigo. Problemas visíveis e seríssimos com relação àquele viaduto da Max Teixeira, vale ressaltar, inaugurado ainda na gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto, mas que foi utilizado este regime de contratação diferenciado. E agora, neste viaduto Rei Pelé, do qual esta administração, de uma forma inédita, inaugurou somente uma alça da obra, e que já demonstra que tem sérios problemas em relação à fluidez do trânsito, a possíveis acidentes que acontecerão ali, com uma faixa de pedestre no final da alça do viaduto, ou seja, uma série de erros que não precisa ser engenheiro de tráfego ou engenheiro civil para observar que existem problemas seríssimos no viaduto que está sendo construído pela Prefeitura de Manaus, a atual administração, lá na Bola do Produtor. Nós não queremos é que este viaduto ali do Açaí saia com os mesmos problemas. O que se vê é que, possivelmente, aquela passagem, aquela alça que sai da via de acesso do Açaí, ali ao lado do supermercado Açaí, para a Avenida das Torres, ela vai encontrar e diminuir duas vias de acesso da Avenida das Torres. Ou seja, virão de quem vem do Coroado, da Bola do Coroado, em 4 vias de acesso os veículos, e quando chega com o encontro do viaduto que está sendo construído, elas diminuirão para 2. Porque 2 outras serão utilizadas para quem vem dali, do V8, dali, da André Araújo. Isso não tem como dar certo, senhores. A Prefeitura de Manaus precisa enviar para esta casa como ficou o projeto final, quais são as alternativas que a Prefeitura enxerga em relação àquele viaduto, como se dará a conclusão desta obra, qual é o planejamento viário para aquela obra, quantos veículos passarão ou deverão passar através do estudo técnico por cima daquela alça e quantos encontrarão de quem vem ali da Bola do Coroado, se ali haverá um novo gargalo no encontro da Avenida das Torres com essa alça que vem dali do Açaí, e se isso acontecer, se continuará dando fluidez ao trânsito. O que não se pode é nós esperarmos inaugurar mais uma obra, mais um viaduto, que visivelmente não trará fluidez ao trânsito e, pior, trará mais um gargalo no trânsito da cidade de Manaus, dificultando ainda mais a mobilidade urbana da nossa cidade. Não é isso que a população de Manaus espera. Nós queremos que a Prefeitura de Manaus envie para esta casa, e eu amanhã apresentarei um requerimento, espero que a base do prefeito entenda a importância disso. Eu não estou aqui dizendo que o viaduto já tem problemas, nós precisamos justamente fazer o nosso papel, analisarmos isso, para que depois da inauguração nós não tenhamos que vir aqui e reclamar e denunciar mais uma vultuosa obra com valores estratosféricos sendo usados para não trazer benefício nenhum para a população da nossa cidade, ou pior, para piorar ainda mais o trânsito da nossa cidade. Não é isso que nenhum de nós queremos. Não é isso que a população quer, e eu tenho certeza que não é isso que a Prefeitura quer. A Prefeitura precisa fiscalizar, precisa colocar os seus engenheiros em cima, vereador Diego, eu já cedo uma parte a Vossa Excelência, em cima
da empresa que elaborou o projeto. Nós precisamos analisar isso. A Prefeitura já precisa enviar para esta casa o projeto desmiuçado, o estudo técnico, para saber como efetivamente aquela obra vai dar a fluidez necessária para o trânsito ali naquela região. Afinal, foi para isso que o viaduto, é para isso que o viaduto está sendo construído. O que não pode é para que nós tenhamos mais uma obra com valores vultuosos, volto a repetir, de milhões de reais, sendo gastos, mal gastos, diga-se de passagem, para não trazer benefício nenhum à nossa população. Cedo à parte, o nobre vereador Diego Afonso. Senhor presidente, vereador Caio André, primeiro, parabenizar, sempre muito bem fundamentado a denúncia que Vossa Excelência traz a essa casa. O que essa casa precisa é de informações desde o projeto básico, porque está muito claro que houve mudança no decorrer da construção e, assodadamente, para inaugurar a maior obra viária e com recursos estaduais, né? Ontem, o governador Wilson Lima pediu somente que prestasse conta, que a prefeitura pudesse prestar conta, porque até da prestação de conta ela se esquiva. Da mesma forma, é as informações que essa casa precisa, porque esse é o único viaduto, talvez, do mundo, que começa com duas mãos e termina somente com uma, reduzindo o fluxo e tornando um transtorno maior ainda essa obra viária, que é a maior. Mais um arranjo dessa administração, entregue, assodada de qualquer forma à população e causando transtorno. Portanto, este poder precisa dos esclarecimentos necessários, e aí o último caso talvez seja uma comissão parlamentar de inquérito de todos esses recursos, porque até hoje a Prefeitura de Manaus não prestou conta, quanto mais o esclarecimento que o Legislativo precisa, porque não é o vereador Caio André, é a população que precisa saber cada centavo, cada recurso público estadual empregado na maior obra viária, e que, diga de passagem, graças a um maior convênio que um governo do Estado fez em um ano com a Prefeitura de Manaus. Portanto, me uno a Vossa Excelência e vamos cobrar esclarecimento de todo esse centavo, cada recurso público que o governo conveniou com a Prefeitura de Manaus. Era o que tinha a dizer e contribuir a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador Diego, e acolho na íntegra, e quero dizer a Vossa Excelência e a todos aqui presentes que o ideal é que o secretário de Obras venha a esta casa, faça uma audiência pública, junto conosco, com nós, todos os vereadores aqui presentes, e mais com o CREA, com a sociedade civil organizada, com o Sindicato da Construção Civil, para que nós saibamos como é que essas obras se darão na nossa cidade. Qual é o benefício que esse recurso público vai trazer para a população e para a fluidez no trânsito da nossa cidade. Porque do jeito que está, pelo menos aquela única alça que foi inaugurada no viaduto do Rei Pelé, volto a falar daquele viaduto, não há como nós entendermos que aquele monstrengo vai dar certo. O secretário pode vir aqui trazer esses esclarecimentos. E pode vir a convite da própria base do prefeito. Como Vossa Excelência mesmo bem disse, vereador Diego, foram muitos recursos empregados pelo governo do Estado, mais de 900 milhões de reais até o momento, e nada de prestação de contas. Como não houve prestação de contas de nenhum dos 4 empréstimos feitos pela Prefeitura de Manaus, autorizados por esta casa.
Mesmo quando o prefeito alardeava aos quatro cantos que os vereadores estavam contra a cidade de Manaus. Cadê a prestação de contas? Onde foi empregado o recurso? Em que obras? Essas obras efetivamente trazem à população uma melhoria na qualidade de vida? É obrigação da prefeitura, como é obrigação nossa cobrarmos sobre isso. O governador foi muito feliz quando disse ontem, é muito mimimi, tem que prestar conta. Tem que prestar conta, e não é só os vereadores, não é só o governo do Estado, é principalmente a população da nossa cidade, que é quem paga por todos esses recursos. O povo quer saber, cadê o dinheiro empregado ali? Foi empregado aonde? Foi empregado em quê? Quanto foi gasto? Trouxe benefício? Está pronta a obra? Está aqui. O recurso veio. O governo do Estado repassou o recurso. Está aqui. Aqui do lado, a Feira do Santo Antônio, até hoje aí. Só de promessa que ia começar a obra, já foram 4. Até hoje estão aí aguardando. Inúmeras outras obras. E o prefeito não quer mais recurso. Ainda quer mais recurso. Para quê? Para empregar onde? Se o recurso que já foi repassado não foi devidamente empregado, ou se foi, comprove, preste contas. Cedo agora uma parte ao nobre vereador William Alemão. Bom dia, vereador presidente Caio André, bom dia a todos que estão nos assistindo. Vereador, excelência, eu vou lhe falar uma coisa aqui, que é até triste de falar. Essa casa já aprovou o requerimento de convocação do secretário para vir explicar aqui sobre o requerimento, sobre o viaduto. Já aprovou, só que a base do prefeito pediu para trocar de convocação para convite. E o secretário nunca veio aqui explicar sobre esses 2 viadutos. Simplesmente desrespeitando o artigo 235 do Regimento Interno, de uma convocação simples de qualquer vereador, para que venha a essa casa e explique por que as obras acontecem preferencialmente durante o dia, que não deveria, poderia funcionar no horário de menor movimento. E outra, o estudo, onde é que está o arquitetônico daquilo? Dos dois. Dos dois. Então, essa casa fez o trabalho dela, eu aprovei de entrada e foi aprovado no dia 20 de março. Já venceu o prazo, mas como a base do prefeito aqui pediu encarecidamente que, para o requerimento ser aprovado, tinha que trocar e fazer somente um convite. Esse convite foi jogado no lixo, porque o secretário nunca veio aqui explicar nada sobre isso. E, principalmente, tem que passar para os nossos gabinetes esse projeto arquitetônico, para que aí sim a gente possa defender ou mostrar erros. Mas o Legislativo, para essa administração que está aí hoje da Prefeitura Municipal, o nosso trabalho aqui, como alguns já falaram, é semear o caos. Está aí o caos hoje, porque a base do prefeito não deixa que um secretário venha aqui e se explique. Está aí o caos instalado hoje na Zona Leste. E daqui a pouco, caso siga os mesmos moldes, a gente vai ter outro problema ali naquela saída, na entrada, no final da Avenida das Torres. Então, parabéns pelo pronunciamento e, principalmente, vamos lembrar, a Câmara Municipal de Manaus tem o poder de fiscalizar o Executivo Municipal e ela precisa exercer isso, com a base gostando ou não. Obrigado e bora para cima. Vereador William Alemão, mais do que o poder, nós temos o dever de fiscalizar.
Vossa Excelência, sou muito feliz no vosso discurso, acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência, e já faço um apelo aqui ao vereador François, que é um dos vice-líderes do prefeito, para que nós possamos fazer esse convite ao secretário para que ele venha a esta casa, junto com o CREA, junto com a sociedade civil organizada, e traga as explicações. Nós não estamos aqui dizendo que o viaduto não vai dar certo, pelo menos esse viaduto aí do Açaí. Uma alça do viaduto Repelé, nós já sabemos que não vai dar certo, porque ele já está pronto, e já está trazendo problema no trânsito, e não tem como ser consertado. Não tem como entrar com 2 vias e sair só com uma. Com curva sinuosa ali em cima, só por causa da não desapropriação da rede elétrica que passa ali ao lado do viaduto. O que nós queremos é isso. É isso que a gente cobra. Se a base do prefeito não indicar a data, esta casa vai fazer o envio do convite ao secretário para que ele venha. Em dia e hora certa. Afinal, já foi aprovado o requerimento. Se não houver o consenso, a gente faz o convite, porque o plenário já aprovou. E ele precisa trazer essas explicações, não é para a gente, meu povo. Não é para os vereadores individualmente, é para a população. Que é quem vai efetivamente utilizar daquela área, daquelas obras. É inadmissível o que está sendo utilizado de recurso público para uma obra que efetivamente, pelo menos aquela alça ali no viaduto Repelé, não vai trazer fluidez ao trânsito, pelo contrário, correndo o risco de trazer acidentes em cima do viaduto. Em cima do viaduto, sob aquele regime de contratação diferenciada, que eu falei na outra semana. Regime utilizado pelo PAC, lá atrás, ainda no governo Dilma, em que a administração pública transfere ao particular a elaboração do projeto arquitetônico e a construção, efetivamente, da obra. Cedo agora uma parte, nobre vereador Capitão Capê. Presidente, parabéns pelo discurso que Vossa Excelência acaba de levantar no grande expediente dessa terça-feira. Oi. E realmente falta tudo nessa prefeitura. Infelizmente, a transparência não existe. E eu ouso dizer que a prefeitura é o prefeito mais gastão que tem nessa história da cidade de Manaus. Lambanceiro. Faz uma festa com dinheiro público, não entrega os serviços que é devido à sociedade e cada vez mais endivida a nossa cidade. Com R$1 bilhão, asfaltou apenas 3.000 ruas, quando ele prometeu asfaltar 10.000 ruas até o final do mandato. O site Asfaltômetro está aí. Mais um mecanismo que foi gasto de dinheiro público para não servir para nada. Lambanceiro. Falta de vergonha na cara dessa gestão, que desrespeita a sociedade. Agora emprestou mais 580 milhões, prometendo asfaltar 2.500 ruas. Lá na Ponta Negra, onde ele mora, o asfalto está 100%. No Vieira Alves, nada contra. Mas que bom seria se na periferia também fosse dessa forma. E um orçamento aí de mais de R$9 bilhões, só para o ano de 2024. E quando a gente apresenta requerimentos, solicitando transparência e informação, todos os dias nós apresentamos requerimentos e os vereadores dessa casa, a base do prefeito, vota contra. Isso é uma vergonha, presidente. É uma vergonha. Afinal de contas, o que nós viemos fazer aqui? Será que essa casa virou o puxadinho da prefeitura? Que só diz sim, 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 não, não, ao senhor patrão. Enquanto isso, a população da cidade de Manaus fica no escanteio. Não, vocês são depois. Ah, não, mas isso aqui é requerimento, é transparência. A população precisa saber, é o viaduto. E todo o tempo tentando descredibilizar aqueles que cobram. Então, com todo respeito aos demais vereadores, eu tenho vergonha de fazer parte dessa legislatura que é passadora de pano ao prefeito de Manaus, Davi Almeida. Tenho dito.
Obrigado, vereador Capitão Carpé, quando não entregar a parte de Vossa Excelência. E reitero a afirmação. A Prefeitura de Manaus precisa prestar contas de todos os recursos que estão sendo empregados nessas obras. Todos. E não é somente esta casa, que constitucionalmente tem esse dever e esse poder, mas principalmente, vereador Ivo Neto, a população da cidade de Manaus. Principalmente a população da cidade de Manaus. O prefeito esteve aí, reclamando que nós, vereadores, estamos criando dificuldade na administração dele. Se cobrar transparência, se cobrar prestação de contas é criar dificuldades, meu amigo. Então o prefeito precisa entender que ele está no lugar errado. Que cabe à prefeitura a execução do orçamento, dos serviços públicos, das obras públicas, e cabe ao Legislativo Municipal a fiscalização. Esse é o nosso papel constitucional. E nós não vamos nos arredar 1 milímetro sequer dele. Não conte com isso. Vamos fazer nosso papel diariamente aqui na Câmara Municipal. Falo por mim e tenho certeza que por muitos aqui. Esse é o nosso papel. Senhor presidente, agradeço a benevolência de Vossa Excelência. Encerro aqui o meu discurso no dia de hoje. Com o término do discurso do vereador Caio André, com tempo de 8 minutos e 24 segundos, vereador Bessa, do PSB. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que sempre acompanha nossos trabalhos aqui na casa. E eu não vou usar, presidente, todo esse tempo, acho que não. Mas eu vim usar essa tribuna, usar a voz que me foi dada pela população, para estar aqui defendendo os interesses da população, para falar em nome da comunidade do Abelha. Essa comunidade, ela fica na zona ribeirinha da cidade de Manaus, ali atrás da Praia do Tupé. São 300 famílias ali, assentadas. Vereador Alemão, estive lá no final de semana, esperei chegar o grande expediente para ser a voz daquelas pessoas que estão precisando ali de um auxílio e os serviços públicos da Prefeitura de Manaus. Não é segredo para ninguém que os rios, os igarapés, os braços de igarapé do Tarumã estão baixando. E aquelas pessoas que vivem ali estão precisando do auxílio da Prefeitura de Manaus, vereador Carpê. Não tem água, a água que a população puxa é do igarapé, só que o igarapé secou, só tem lama. Eu não ouvi falar da operação estiagem da Prefeitura, eu vi mais ou menos na televisão a propaganda, mas até agora não chegou lá um balde d'água, não chegou uma cesta básica. E o mais grave, as crianças não estão indo para a escola lá. Os que precisam se locomover de lá para o Nossa Senhora de Fátima não podem, porque diz que o barco escola não está chegando porque é muito grande. Ora, bolas, coloca barco menores. O que não pode é as crianças não irem para a escola. E aí, no momento que mais precisa, também me falaram que lá existiam 2 equipes de agentes de saúde, com médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem. Tiraram
tiraram uma equipe, agora só funciona uma, na terça-feira para 300 famílias que estão ali precisando, vereador Caio, de atenção. Cobrar também a empresa de energia, essa empresa de energia que faz um péssimo serviço, que presta um péssimo serviço na cidade de Manaus. Se já não consegue entregar esse serviço de energia com qualidade aqui na cidade, você imagina nas comunidades. Todos os dias, aquelas pessoas ficam sem energia por mais de 6, 7 horas. Você imagina, no calor que está fazendo, para refrigerar os alimentos, as pessoas ficarem 6, 7 horas, vereador Caio, sem energia lá. É um absurdo isso. E eu vim aqui esta tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, para falar em nome dessas pessoas, para gritar em nome dessas pessoas. A Secretaria de Educação precisa estar presente nesses locais agora, nesse momento. Nós ainda temos o mês de setembro, praticamente aí 20 dias do mês de setembro, temos o mês de outubro todo, e essas pessoas precisam de ajuda permanente. E aí, eu fui só em uma comunidade, várias comunidades vão ficar nessa situação, vereador Caio. Eu ainda não vi sair do porto de Manaus nenhuma balsa, nenhuma atividade com alimentos, com água, com ajuda para essas pessoas. Aquela área ali é Manaus. Aquela área é de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Dinheiro não pode se reclamar que não tem. Eu vi aqui, falando a semana passada, de segurança, que a Prefeitura não tem dinheiro para contratar, para fazer concurso, que a Prefeitura não tem dinheiro para isso, que a Prefeitura não tem dinheiro para aquilo. Isso é uma balela, a Prefeitura tem dinheiro. Semana passada agora foi gasto quase 50 milhões no passo a passo. Então tem dinheiro. O dinheiro tem. Ele só está sendo mal gerido, na minha opinião. Então o meu grito nesta terça-feira aqui no Grande Expediente era para falar em nome dessas pessoas que não conseguem ter voz, que não conseguem ir numa secretaria reivindicar os seus direitos. É por isso que elas elegem os vereadores. E aqui nós estamos para falar em nome dessas pessoas. Para voltar a equipe de agente de saúde para a comunidade do Abelha, pelo menos 2 já tiraram. Para a Prefeitura fazer uma ação para voltar as crianças que não estão indo para a escola lá. E para que a Prefeitura possa fazer uma ação para levar pelo menos água potável àquela comunidade. Cedo à parte ao nobre vereador, o doutor Daniel. Parabéns aí pelo tema, vereador Bessa. Na verdade, é até vergonhoso saber que a gente tem uma prefeitura gigante e nossas comunidades estão sofrendo. E de várias formas. Como você falou, não é só a Abelha. Nós temos centenas de comunidades sofrendo com as condições precárias, que infelizmente isso é inversão de valores. O nosso prefeito ele não prioriza as comunidades rurais de uma forma assim de não atender nenhuma necessidade. Nova Canaã, por exemplo, está um caos. A ladeira lá sem asfalto, as pessoas não conseguem trafegar, as pessoas não conseguem nem sequer andar naquelas ruas quando chove. Agora, na época de seca, não tem água. Ou seja, falta investimento, falta ajuda humanitária realmente, falta compromisso, responsabilidade. E o prefeito entender que essas pessoas são pessoas que são seres humanos, que precisam de ajuda, que precisam realmente do ombro amigo da prefeitura para poder sobreviver. Coisas básicas como, por exemplo, água, não tem. Nós temos um projeto, através de uma emenda parlamentar, que chama-se Projeto Salvar, onde nós já destinamos recursos para entrega de filtros de água potável em várias comunidades de Manaus, e isso tem aliviado um pouco
a situação de pessoas que moram na zona rural. Mas o prefeito precisa entender, vereador Bessa, que está bom já de gastar dinheiro com tinta em pincel, parar de ficar maquiando a cidade e sim realmente tratar o serviço público como coisa séria e entender também que são seres humanos que precisam de ajuda. Tenho dito. Acolho a parte do vereador Daniel. E, como falei aqui, vereador, não é só uma exclusividade essa falta de assistência da comunidade do Abelha, mas sim de várias e várias comunidades espalhadas pela nossa área ribeirinha. E é importante nós falarmos aqui. E se o prefeito não tem ciência disso, que ele chame os secretários de assistência social, chame o secretário da Defesa Civil para conversar. Pegue um barco ali na Marina do Davi, que por sinal está tudo sujo, vereador Joelson. É uma sujeira imensa ali, que deveria aproveitar agora que o rio baixou, vereador Alemão, fazer um grande mutirão de limpeza ali, já ajudaria muito, quando a água voltasse, esse lixo não permanecesse nos nossos igarapé, vereador de Sandro Breval. Seria importante. Ele dá uma voltinha ali, o secretário sair do seu gabinete e visitar esses locais. Cedo à parte ao nobre vereador William Alemão. Obrigado pela parte, vereador Bessa. Vossa Excelência traz uma questão do Abelha que é muito séria e que reflete praticamente o que acontece por anos e anos relacionados às comunidades subindo o Rio Negro. E aqui eu tenho alguns vereadores que participaram junto comigo da Comissão de Turismo, por exemplo. Um dos projetos que nós apresentamos para o prefeito, que não é nosso papel exatamente executar nada, mas e sim dar ideias e poder ajudar, um dos primeiros projetos que apresentamos foi para que, naquela região onde é a Marina do Davi, fosse construído um porto que serviria para o turismo e para as comunidades. Hoje, como é que você chega e sai para subir o Rio Negro, saindo ali relacionado ao porto, à Marina do Davi? Quase impossível. Os barcos maiores já não encostam, você tem que andar praticamente na lama. Aí vai se fazer de novo uma ponte, alguma coisa de madeira, que na cheia se acaba e pronto, já foi. Não pode, tem que se pensar a longo prazo. E aí, Vossa Excelência, falando do alto, subindo o Rio Negro, eu preciso lembrar que, descendo o Rio Negro, entrando no Rio Amazonas, nós também temos várias comunidades que passam pela mesma situação. Eu posso colocar aqui a comunidade de Bela Vista, a comunidade Nossa Senhora de Nazaré, a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o próprio Paraná da Eva, que ainda pertence a Manaus, Nova Vida, Canaã, São Pedro, Jatuarana, São Francisco e São Francisco do Caramuri. Todas essas comunidades vão passar por algo que é inusitado, que é falta de água. E foi falado, foi prometido para muitos dos líderes comunitários que a prefeitura iria fazer novos poços. Quantos foram feitos? Quantos foram entregues? Até onde eu sei, 2. E o que a população precisa entender é que 95% da área da cidade de Manaus fica na zona rural. Fica nessas comunidades que às vezes ficam horas de barco ou horas de carro para você conseguir chegar nela. O próprio exemplo é Nova Vida. Nova Vida você tem que ir por Itacoatiara para chegar lá. E pertence a Manaus. Então, a preocupação, e eu estive esse final de semana também na região, rodei lá, está todo mundo preocupado porque não vai ter água potável. Infelizmente, porque falta que o poder público entenda a necessidade dessas pessoas, que o prefeito vá ou mande alguém fazer com urgência. Um poço não demora 1 ano para ser feito, demora dias. E esses dias podem salvar vidas. Podem fazer com que a nossa população ribeirinha, a nossa população da zona rural, não fique doente por tomar água suja devido à seca.
mas não é prioridade. Infelizmente, a prioridade seria ir pintar esses poços que nem foram feitos, para fazer uma maquiagem bonita e aí mostrar nas redes sociais, colocar os drones em cima e pronto, está feito. Mas não é isso que a população vive. Infelizmente, é preocupante, mais uma vez, essa época do rio, na região descendo, que pertence a Manaus, descendo o rio Amazonas, essa época do ano o rio está mais baixo do que estava no passado. Então, a preocupação é como vai chegar alimento. Se já está difícil chegar em Manaus, imagine nessas áreas que é mais difícil. E para quem não entende como é que funciona essa logística, não adianta dizer somente diminuir o tamanho do barco para chegar lá. Tem que ter uma disposição e uma força física, porque você vai andar na lama para poder abastecer essas áreas, para poder que essas pessoas não fiquem sem água, sem comida. Então, isso precisa ser montado com urgência, precisa ser apresentado para a sociedade todo o plano. E não vai ser com um quadriciclo que vai resolver, que nem foi colocado da Guarda Municipal. Não, tem que ser um plano de ação e tem que estar pronto. Eu volto a falar, desde o primeiro dia que eu sentei aqui como vereador da cidade de Manaus, que nós viemos falando sobre a seca, sobre a cheia, todos os anos, e todos os anos é isso. Todos os anos se deixa aos 48, no linguajar popular, aos 48 do segundo tempo, para tomar uma decisão, para tomar uma providência. Onde é que está o plano? Onde é que estão as ações? Onde é que está o orçamento? Para que efetivamente o nosso povo não tenha que sair e abandonar, como fazem, tem que abandonar a casa, abandonar a lavoura e vir para a casa de parente desesperadamente para a cidade de Manaus. E é isso que vai acontecer, se é que já não está acontecendo. Porque não tem, simplesmente não tem como viver sem água, não tem como viver sem abastecimento. Então, parabéns pelo discurso, eu me solidarizo relacionado à comunidade da Abelha, mas eu levanto sempre a questão que muita gente desconhece a geografia da cidade de Manaus, e nós precisamos olhar, descendo o rio Amazonas até a fronteira com Itacoatiara, na região do Engenho, tudo aquilo pertence a Manaus, inclusive o Paraná da Eva. Inclusive o Paraná da Eva. Então, parabéns pelo discurso. Eu acolho a vossa parte, vereador Alemão. O abandono é total. Como Vossa Excelência falou, não tem um plano de ação. O ano passado, nós tivemos a seca. O que foi feito de lá para cá? O que foi mapeado de lá para cá? O que foi melhorado de lá para cá? Quando acabar a seca, que vão fazer alguma coisa? Quando o rio estiver enchendo? Quando as pessoas já estiverem doentes? Quando não tiverem mais nada a fazer? Não existe isso. E outra coisa, até o ano passado foi feito de maneira errada. Teve, principalmente lá no Abelha e em outros lugares também aconteceu isso, vereador Alemão. Pessoas não receberam água, pessoas não receberam cestas básicas, porque foi feito bagunçado, a palavra é essa, foi feita uma bagunça. Porque chegaram a ajuda em determinado ponto, as pessoas não tinham como andar 3 quilômetros, os mais idosos, eles jogaram lá na ponta do rio e foram embora. Quem pegou, pegou, quem não pegou, já era. Isso não pode ser feito assim. Eles têm que entrar na comunidade, eles têm que ir, o agente de saúde, a assistência social, tem que ir na casa das pessoas. Tem pessoas, tem casal que tem 80 anos, agricultores, 75 anos. Eles não têm como se locomover. Isso é ter empatia pelas pessoas. Infelizmente, esse trabalho não é programado. E o pouco que tem, que eles fazem uma propaganda gigantesca, é feito dessa forma, bagunçado, desorganizado. E essas pessoas não têm para quem reclamar. E aqui não é situação ou oposição, porque todos os vereadores aqui recebem mensagens, recebem um clamor, um pedido de ajuda da região ribeirinha da cidade de Manaus. Todos, sem exceção. Nós deveríamos, presidente, montar uma comissão
montaram uma comissão aqui de vereadores, 10, 20 vereadores, irmos até esses locais, levar o Ministério Público, denunciar esse descaso. Essa questão humanitária, como falou o vereador Daniel, é desumano o que está acontecendo na região ribeirinha da nossa cidade. E nós não podemos compactuar com esse descaso. Nós não podemos aceitar esse abandono. Crianças com deficiência, criança com transtorno do espectro autista, idosos, abandono total. Eu estou falando isso agora, tem vereador que já vem falando isso há algum tempo. Para depois não dizer que não foram avisados, para depois não dizer que não sabiam. Ah, ninguém sabia do que estava acontecendo. Ah, ninguém sabia que a seca ia ser desse tamanho. Conversa fiada. Conversa para boi dormir. Muito obrigado, presidente, pela benevolência do tempo, tenho dito. Obrigado, vereador Lissandro Bessa. Com o término do vosso discurso, convido agora o próximo orador inscrito neste grande expediente do dia de hoje pelo bloco de número 1, pelo tempo de 8 minutos e 24 segundos, vereador Alan Campelo. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem. O que me traz aqui hoje é uma denúncia de uma comunidade na colônia Terra Nova, a comunidade Jesus Me Deu. A denúncia é do seu presidente, o Sidney Banana, que é presidente da comunidade Jesus Me Deu. E é um fato que está ocorrendo não só na comunidade Jesus Me Deu, mas em quase todas as comunidades próximas ao Jesus Me Deu, que fazem parte da colônia Terra Nova 1, 2 e 3. Eu queria pedir da equipe técnica para colocar um vídeo, por favor. Gente, eu sou presidente aqui da comunidade Jesus Me Deu. Nós estamos há Peço só para voltar o vídeo, porque ele está sem som. Além de a gente... Ou aumentar o volume. Eu sou presidente aqui da comunidade Jesus Me Deu. Nós estamos há 4 dias hoje sem água. Além de a gente sofrer com as estiagens, a gente tem sofrido com falta de água, com falta de luz que tem acontecido. Então, meu amigo e minha amiga, por favor, nos ajude. Eu peço a ajuda dos órgãos públicos que a comunidade Jesus Me Deu e os bairros adjacentes estão há mais de 4 dias sem água hoje aqui na comunidade Jesus Me Deu. E eu peço ajuda, né, dos órgãos, que a água de Manaus se pronuncie a respeito da falta de água na comunidade Jesus Me Deu. Está aqui, gente, ó. Há 4 dias sem água nas torneiras, 4 dias. Já que eu estou com tempo, eu queria pedir para a parte técnica colocar desde o início novamente esse vídeo e já começar com volume alto, aproveitar que está o representante do prefeito aqui no plenário, para ele já ver esse vídeo com bastante atenção, ouvir esse vídeo e levar essa reclamação para o prefeito, para os órgãos competentes, para a GEMAN, cobrar da água de Manaus, que é o que a gente vai fazer através de ofício. Então, peço novamente que coloque o vídeo desde o início e peço a atenção de todos. Gente, eu sou presidente aqui da comunidade Jesus Me Deu. Nós estamos há 4 dias hoje sem água. Além de a gente sofrer com as estiagens, a gente tem sofrido com falta de água, com falta de luz que tem acontecido. Então, meu amigo e minha amiga, por favor, nos ajude. Eu peço a ajuda dos órgãos públicos que a comunidade Jesus Me Deu e os bairros adjacentes estão há mais de 4 dias sem água hoje aqui na comunidade Jesus Me Deu. E eu peço ajuda, né, dos órgãos, que a água de Manaus se pronuncie a respeito da falta de água na comunidade Jesus Me Deu. Está aqui, gente, ó.
há 4 dias sem água nas torneiras, 4 dias. Então, gente, a gente não está falando aqui de um dia sem água, de uma tarde sem água, ou de 2 dias sem águas. Hoje é o 4º dia consecutivo que a comunidade Jesus Me Deu está sem água. Água é vida. A pergunta que não quer calar. O que a AGEMAN, que é a agência da prefeitura, que controla, que regula, que fiscaliza, tem feito para resolver esse problema? Imaginem, 4 dias sem água, gente. O que a AGEMAN tem feito, que é o órgão da prefeitura responsável? Qual o plano B da água de Manaus? Aqui eu estou falando do Jesus Me Deu, mas esse problema se estende ao Piorini, a Santa Marta, ao Novo Israel, chegando até o Viver Melhor, que está com esse mesmo problema. E a gente ainda não chegou no ápice da seca. Se hoje a gente está longe do ápice, tem comunidades em Manaus que estão 4 dias sem água, imagina daqui uns dias, daqui a alguns meses, quando a questão da seca piorar. Eu estou protocolando, junto com o meu jurídico, uma denúncia no Ministério Público Estadual. Vamos encaminhar a Defensoria Pública e também a AGEMAN e a Água de Manaus. Isso é inadmissível. Sem água ninguém vive. Até em outros planetas, para saber se tem algum tipo de vida que seja um micro-organismo. A primeira coisa que procuram é saber se tem existência de água. Nós queremos, eu aqui enquanto representante daquela comunidade, nós queremos uma resposta da Prefeitura de Manaus, através da AGEMAN, da Água de Manaus, além das denúncias que nós vamos fazer no Ministério Público, na Defensoria. Nós queremos saber qual o plano B, onde estão os caminhões-pipa. Porque na gestão passada, que não foi uma gestão tão boa também, tinha caminhão-pipa para cima e para baixo, nas comunidades mais carentes, onde estava precisando de água. Nessa gestão atual, a gente não vê isso acontecer. Pelo menos eu ainda não vi. E lanço o desafio para a prefeitura me provar ao contrário, que chegue hoje vários caminhões-pipas na comunidade Jesus Me Deu, que está, volto a repetir, há 4 dias sem água. Imagine você que está me assistindo aí pelas redes sociais, pela TV Câmara. São 4 dias, gente, sem água. Isso chega a ser desumano por parte da gestão, porque ela que cobra, ela que concedeu, e por parte da Água de Manaus. Por isso, eu vou protocolar no Ministério Público, avisar a comunidade que vocês não estão sozinhos, sintam-se representados. Eu queria abrir um espaço de fala para o vereador Wallace. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia, vereador Alan Campelo. Eu quero me solidarizar a Vossa Excelência. Inclusive, semana passada, eu estive em 3 comunidades, que não foram citadas aí por Vossa Excelência, que padecem do mesmo problema. E eu achei muito interessante, porque o seu vídeo, ele começa de uma forma didática muito importante, falando sobre a Amazonas Energia. A Amazonas Energia. E quando eu tive essa demanda dessas 3 comunidades, e eu tive até lá, de lá eu saí direto para a Água de Manaus. Fui falar com o presidente da empresa, e ele me fez um relato estarrecedor. Todos nós estamos sabendo do estado caótico, vereador Caio, que a empresa Amazonas Energia passa. Sucateada, vereador Bessa. Está acabada, né? Está acabada, é uma massa falida, que hoje não traz nenhum tipo de serviço à população da cidade de Manaus, ao contrário, só um desserviço. E um dos desserviços que traz
esse comprometimento nessa ponta que Vossa Excelência está falando, é isso aí, ó. A falta de energia hoje tem estabelecido a impossibilidade de uma sequência de fornecimento de água. Eles me explicavam passo a passo, porque eu estive lá. Eu, antes de subir e falar alguma coisa, eu gosto de me acercar de informações, porque, às vezes, a gente canaliza a crítica para ou a cobrança, melhor dizendo, para um ponto, e a gente vê que aquilo é uma consequência de uma inoperância de um outro procedimento. E hoje, bairros muito mais periféricos, como Cidade Nova, Aleixo, Parque 10, estão padecendo dessa falta de água aí, ó, por conta dessa incompetência da Amazonas Energia. Eu concordo com Vossa Excelência, isso pode até não ser o fator que gere algum tipo de desculpa ou coisa parecida, não. Mas, às vezes, vereador Alan, a gente tem que olhar para essa situação, porque ela é decorrente de um problema que, de repente, toda a estrutura está preparada para operacionalizar a água de Manaus. Eu não sou defensor da água de Manaus, não sou advogado da água de Manaus, eu apenas fui buscar as informações. Ela está preparada para operacionalizar um serviço e sofre um comprometimento por causa da Amazonas Energia, que deixou e abandonou a cidade. A Amazonas Energia abandonou a cidade está à deriva na questão de energia. Estão aí fazendo um processo para venda desse ativo, sei lá, desse passivo, seja lá o que for. E isso aí, ó, muitas comunidades, eu tenho dito, vocês estão padecendo por uma incompetência da Amazonas Energia. É claro que a Prefeitura tem que agir, é claro que a AGEMAN tem que agir, concordo com Vossa Excelência, nós temos que buscar a resolutividade. Mas isso foi causado por uma incompetência da Amazonas Energia. Mas eu parabenizo Vossa Excelência e me somo a Vossa Excelência nesse grito em busca de resolutividade, que a Amazonas Energia comece a tratar os cidadãos de Manaus com o respeito que merece, porque as contas estão sendo pagas diariamente, mensalmente, dentro de todo o processo. E aí a ponta não está recebendo o serviço que tem que receber. Muito obrigado, vereador Alan Campelo. Abrir também um tempo de fala para o vereador Lisandro Breval. Bom dia, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Campelo. Parabéns pelo assunto. Obrigado pela parte. Vereador, a população de Manaus está padecendo pela omissão da Prefeitura de Manaus. É fato. A AGEMAN não emite uma nota, a AGEMAN não emite uma multa, a AGEMAN não faz nenhum tipo de observação. Acabou a gracinha com a Prefeitura de Manaus. A gente tem que convocar aqui o presidente da AGEMAN, tem que questionar ele aqui na Câmara, tem que ser convocado, não é convite, é convocado, porque nós não podemos admitir o trabalhador que dá duro o dia todo, chegar na sua casa, não ter a dignidade de tomar um banho, de lavar uma louça. Água é serviço essencial. A Prefeitura está brincando com a cara da população. A Prefeitura brinca com a cara da população. A AGEMAN brinca com a cara da população. A AGEMAN não está respeitando a sua lei de formação. Essa casa tem por obrigação cobrar isso. A AGEMAN tem que exercer seu papel fiscalizador, tem que emitir aí a multa, tem que dar informação para a população. O que a gente percebe? São José dos Campos, Galileia, aqui o senhor estava falando de outra área. Nós recebemos todo dia denúncia, fotos de pias lotadas, fotos de bacias. O povo não aguenta mais tanto descaso. A AGEMAN tem que fazer seu papel e essa casa aqui, a Câmara Municipal, tem que cobrar, tem que convocar o presidente da AGEMAN, e o senhor faz certo de levar para o Ministério Público, para a Justiça, que isso é caso de polícia. Essa conivência, esse jeitinho que está sendo feito, está prejudicando a cidade de Manaus, a população. Nós não podemos admitir, tenho dito. Grato pela parte. Quero também liberar a parte para o vereador William. Vereador Alan, mais uma vez, essa casa recebe as reclamações, as denúncias contra a água de Manaus, e eu acredito que
Se nós passássemos aqui 5 horas falando sobre a água de Manaus, dos bairros, das situações, seria pouco. Para mim, qualquer desculpa que a água de Manaus usa, qualquer uma delas. E eu já ouvi também essa questão da falta de energia. Eu vou falar para vocês assim, morei por 12 anos numa rua que faltava 5 dias, 6 dias, até 7 dias, ficava sem água. E isso não fica num bairro que foi muito distante, isso era dentro do Distrito Industrial, dentro do Conjunto Nova República. E o que me deixa entristecido é que a mesma situação continua na rua J1, J2 e J3. Semana passada eu trouxe a essa casa a situação tanto do Nova República quanto principalmente do Elisa Miranda. E o Elisa Miranda foi feito toda a estrutura de água e de esgoto pela construtora, os moradores pagaram, a Água de Manaus assumiu e piorou. Piorou ao ponto de não ter bomba de backup. Bomba de backup. E aí a população lá tem água de noite, quando é 9, 10 da manhã vai embora e só volta à noite. E aí tem um detalhe também importante, falado em plano B da Água de Manaus, de colocar caminhão-pipa. Em praticamente todos os bairros, que vai ter que abastecer de casa em casa caminhão-pipa, tem um custo e a Água de Manaus paga esse custo. Só que conjuntos habitacionais, que nem o Elisa Miranda, que tem um reservatório, a Água de Manaus abastece o reservatório com caminhão-pipa, mas a população paga a água também, porque vai passar em todos os seus hidrômetros. Agora, a questão não é nem pagar a água. A questão é passar semanas, meses, anos com um serviço falho. Simplesmente não entrega o que deveria. Quando você vai falar em qualquer capital do país que Manaus falta água, isso é motivo de piada. Porque nós somos banhados pelo maior rio do mundo, nós temos o maior afluente do maior rio do mundo, e aí a gente fica sem água. Eu não consigo, é inadmissível que isso aconteça, e se a empresa tivesse no seu balancete as contas negativas, dizendo que não estava tendo lucro, aí dava até para calar a boca e dizer que não tinha dinheiro para fazer. Mas não é essa a questão. São milhões e milhões de lucros anual, então não tem como, não tem desculpa mais. Essa casa fez, continua fazendo, e a AGEMAN, por favor, a AGEMAN é a responsável. A gente descobriu aqui que o diretor da AGEMAN, presidente da AGEMAN, é ex-funcionário da Água de Manaus. Pelo visto, continua na folha de pagamento, não é possível, porque era a Água de Manaus que tinha que pagar para a prefeitura, para os seus munícipes, pelo desserviço que faz, mas absolutamente nada acontece contra ela. Então, parabéns pelo assunto, que mais uma vez chega a essa casa, e bora para cima. Acolho a parte, vereador Alemão, William Alemão. Quero ceder também a parte para o vereador Bessa. Vereador Alain, parabéns pelo tema, um tema muito oportuno na cidade de Manaus. Nós entendemos a justificativa, mas não aceitamos. Água é vida, e a falta dessa água na cidade de Manaus é uma vergonha. Nós temos andado na cidade, e o vereador Wallace aqui foi cirúrgico em falar com relação à falta de energia, que gera a falta d'água. E aí o vereador Caio lembrou bem que aí a culpa é dobrada da empresa de água, porque ela tem que judicializar a empresa de energia pela falta do serviço dela. E nós andamos na cidade de Manaus e tem falta d'água crônica. São Jorge, aqui no São Jorge, do lado, praticamente, do nosso Rio Negro, vereador Everton Assis. A falta d'água é crônica. Bairro do Coroado, vereador Everton Assis, que Vossa Excelência conhece muito bem.
Falta água desde de sempre. E é crônico essa falta d'água. E aqui eu vou abrir um parêntese e falar do nosso querido Viver Melhor. Eles estão cobrando taxa de esgoto lá, mas o esgoto está voltando pelos bueiros. Não tem manutenção da empresa de água da cidade de Manaus para limpar aqueles esgotos. É um mau cheiro no Viver Melhor. E aí eu gostaria de saber aonde está a GEMAN. Porque nós precisamos cobrar da GEMAN, porque a GEMAN é quem fiscaliza. Nós recebemos as reivindicações, nós recebemos as denúncias e temos que cobrar de alguém. Quem deveria fazer essa fiscalização é a GEMAN. E nós vamos falar, fora os bairros, outros bairros que não têm água. Não tem água. E lembrando que a maioria dos investimentos que foram feitos para levar água à cidade de Manaus foram dinheiro do povo. As estações de tratamento, o PROAMA, foi para levar água para o povo, e não foi investimento dessa empresa, da Águas de Manaus, não foi. Foi dinheiro do povo que não está voltando para o povo com a qualidade que precisa. Portanto, me uno a Vossa Excelência nesse discurso do grande expediente, cobrando em nome das pessoas que tanto precisam, e eu vou falar mais uma vez, e aqui não é oposição nem situação, todos os vereadores aqui, todos, tem pessoas reclamando da falta d'água na cidade de Manaus. Isso é crônico. Nós temos que cobrar. E a prefeitura tem que cobrar também. Né? E aí, a GEMAN tem que se pronunciar e dizer assim, ó, nós estamos cobrando, está aqui o relatório, está aqui as multas. E a água tem que dizer, tem que falar, por que não está chegando água no São Jorge? Por que não está chegando água no Coroado? Por que não está chegando água nos bairros? Ela tem que se pronunciar. Se é, como falou o vereador Wallace, pela falta de energia, ela tem que mostrar um relatório, dizer, ó, faltou energia nessa base de distribuição, faltou energia nessa outra. Porque a base do PROAMA é no distrito. O distrito não falta energia, por conta das empresas. Falta em toda Manaus, mas no distrito não falta. Então, me uno a Vossa Excelência para que nós possamos amenizar um pouco do sofrimento da população que tanto precisa dessa água, principalmente agora no verão amazônico. Muito obrigado. Acolho a parte, vereador Bessa. Recapitulando, eu trouxe aqui uma denúncia de um morador que é presidente de uma comunidade que está 4 dias sem águas. E reafirmei que vou fazer essa denúncia no Ministério Público, na Defensoria, vou emitir ofício também para a GEMAN, porque, a meu ver, a culpa é pela incompetência da Água de Manaus, mas a responsabilidade é da GEMAN, que é o órgão da prefeitura. Eu não gosto de esticar e trocar essas responsabilidades, mas isso fica claro, que essa gestão que está aí só olha para a elite, porque os bairros ricos de Manaus não faltam água. Me diga um bairro de Manaus rico, Veiralves, Adrianópolis, Ponta Negra, vejam se falta água, mas na colônia Terra Nova falta água como um todo. Em todas as comunidades lá, todas as comunidades da colônia Terra Nova estão sem água. Eu posso citar aqui o Santa Marta, Pioreni, Jesus me deu. Existem 2 tipos de gestões, existem 2 tipos de prefeituras e de prefeitos. Aquela que olha para o povo e aquela que olha só para a elite. Alguém aqui, quem está em casa assistindo, vocês já viram a parada de ônibus da Ponta Negra? Tem iluminação. Parece que é uma parada de ônibus lá dos Estados Unidos. E nessas comunidades que eu falei, não tem parada. Você espera o ônibus debaixo de sol e chuva. E aquela senhora que está com o filho doente lá, para levar para um hospital, ela vai pegar sol e chuva. E o irônico é que quem mora na Ponta Negra não anda de ônibus. Falaram que tem até Wi-Fi. Alguém me confirma?
Falaram que tem até Wi-Fi naquela parada de ônibus. Já chegou na Darcy Vargas e no V8, na Efigênio Salles. Mas nos bairros distantes, onde falta água, também não tem a parada de ônibus, a cobertura. O motorista para porque ele sabe que ali naquele poste, naquele canto, é o local de parar o ônibus. O pouco que essa gestão fez foi com recurso do governo do Estado. Asfalta Manaus. Passe livre estudantil é da prefeitura, mas quem está pagando é o governo do Estado. As obras das principais avenidas, que são os viadutos, governo do Estado. Parque dos Gigantes, da Floresta, 97% do governo do Estado, dos recursos. O que é que sobrou? Eu ando em Manaus todos os dias. Ninguém me fala uma coisa que essa gestão fez para quem mais precisa, que é o povo. E agora está no comercial da TV o Mirante. Aquilo não foi feito para morador da colônia Terra Nova. Aquilo foi feito para elite. Porque um prato de comida lá, o mais barato é 50, 60 reais. Uma banda de tambaqui é de 160, 180, 200 reais. E a segunda parte do Mirante é um pier. Pier, meu povo, você que está me assistindo, você dessas comunidades mais distantes, povo carente, pier é estacionamento para lancha. Não foi feito para vocês, foi feito para elite. É por isso que não falta água nos bairros ricos de Manaus, mas vocês estão há 4 dias sem água. Mas a culpa é da gestão municipal através da GEMAN e da Água de Manaus. E quem tem culpa, coloca em quem quiser. Estão querendo transferir essa culpa para outros órgãos. Mas você que está sofrendo, que está em casa há 4 dias, talvez sem tomar banho, sabe o que eu estou falando. Que vocês estão abandonados por essa gestão. Se parte dessa responsabilidade é da fornecedora de energia, que a GEMAN cobre a fornecedora de energia, que a Água de Manaus cobre a fornecedora de energia, que a prefeitura cobre a fornecedora de energia. Não use isso como justificativa pela incompetência e pelo abandono daquelas pessoas que mais precisam. A prefeitura, a gestão, tem que olhar para o povo, resolver o problema do povo e esquecer um pouco a elite. Porque a Ponta Negra está um tapete, Adrianópolis está um tapete, as paradas de ônibus futuristas, mas a periferia de Manaus está entregue às baratas, porque está suja, Manaus está suja, e entregue aos buracos. E para completar agora, sem água. Essa é uma realidade, é um fato. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador Alan. Com o termo do vosso discurso, vamos para o 4º orador do bloco de número 1, vereador William Alemão, pelo tempo de 7 minutos, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Eu provavelmente não vou usar todo o tempo. A minha fala hoje, presidente, é um alerta. Minha fala hoje é, mais uma vez, para que a Prefeitura de Manaus, a Manaus CUT, que acabou de realizar um grande evento, não esqueça de outro grande evento e que finalize todas as pendências, porque, afinal de contas, esse evento, creio eu que seja o único evento com assinatura da administração Davi Almeida, que é o Manaus Adventure. E o Manaus Adventure eu não vi absolutamente nada em lugar nenhum. Somente nos próprios operadores que têm feito a divulgação de quem vai vir, quem são os nadadores, quem são os pescadores convidados e campeões de outros torneios.
E mais nada. Um evento que nasceu para ser o maior evento de turismo de aventura da região norte. E aí vou ouvir de novo algum vereador subir nessa tribuna e dizer que é bom para o turismo. Sem divulgação, sem um prazo certo, tudo definido, vai ficar difícil. Mais uma vez, ano passado eu fiz esse alerta, a resposta da Manaus CUT é: após o passo a passo, nós iremos dar prioridade ao Manaus Adventure. Então, não vou jogar pedra, é só um alerta. Estão vindo vários atletas do Brasil e do mundo para participar da Copa Brasil de Pesca Esportiva. Mas, até o momento, a movimentação é quase nenhuma. Nem o hotel está definido. Então, é um alerta que eu faço para que a Prefeitura Municipal dê foco a esse evento. Mais uma vez eu falo, esse evento nasceu na administração Davi Almeida e ele não pode ser jogado para escanteio. Não pode. Seria desastroso para o turismo da cidade de Manaus se isso acontecesse. Já foi antecipado devido à seca do rio, e aí por isso que eu já falei várias vezes nessa tribuna, que a mesma administração que antecipa um evento, porque sabe que vai ficar mais seco, não se programa para atender as comunidades. Mas então, mais uma vez, eu peço à Prefeitura Municipal que dê o brilho, que dê a real situação que está hoje o Manaus Adventure, porque é importante demais para a cidade de Manaus que esse evento aconteça. Então, era essa a minha colocação de hoje, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador William Alemão. Com o termo do vosso discurso, convido agora o próximo orador inscrito neste grande expediente pelo bloco número 1, o vereador Rodrigo Guedes. Em seguida, o vereador Lissandro Breval. Pelo tempo de 7 minutos, vereador. Muito pouco, presidente. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras de Manaus. Bom dia, presidente. Bom dia aos servidores da casa, à imprensa e a todos que acompanham a sessão do nosso grande expediente. Tenho aqui muitos assuntos, muitas cobranças para fazer, em nome da população da cidade de Manaus. E uma delas já foi trazida aqui pelo vereador Alan Campelo, que diz respeito à falta de água no Jesus Me Deu, na comunidade Jesus Me Deu. São realmente 4 dias sem água. O vereador já trouxe aqui anteriormente, eu peço que a gente coloque aqui alguns prints e áudios dos moradores dessa comunidade. Aqui está uma discussão sobre a falta de água no Galileia, São Francisco, Salmo 91, Novo Israel, e as reclamações que eles já fizeram para a Águas de Manaus. E aí tem um áudio também de uma moradora, vereador Alan, que Vossa Excelência já aqui trouxe. Aqui no Jesus Me Deu, Rodrigo, aqui na Colônia Terra Nova, próximo da Bemol da Tor 4. A gente até chamou reportagem agora para falar sobre essa falta d'água, entendeu? Porque a gente liga desde domingo para lá e eles falam que a previsão é um horário, já estamos 3 dias sem água aqui. Criança aqui que não foi nem para a escola, Rodrigo, porque tem umas mãezinhas aqui colocadas no grupo que não tem nem para escovar o dente, água, entendeu? Muitas crianças daqui do bairro não estão indo para a escola porque não tem água. O meu filho eu não tenho um pingo d'água aqui em casa, só para água para beber mesmo, porque para escovar o dente nem para fazer um café eu não tenho, entendeu? E aí eu liguei para lá e falaram que a partir de 10 horas
Aí depois a partir de 3 horas. Aí outros falam a partir de 10 horas. Aí a gente não sabe, entendeu? Eles dão informação errada pra gente, entendeu? A gente quer um posicionamento da água de Manaus, entendeu? Porque tá difícil. Eu tenho 2 crianças PCD, um autista e uma DAO. Tu já pensou nesse calor infernal aqui que tá aqui em Manaus? Exatamente isso. Com esse calor que Manaus vive, a sensação térmica da mais alta da história já registrada, aí uma comunidade inteira está 4 dias sem água. Comunidade Jesus me deu. E aí não dá para a gente aceitar. Agora, como foi dito anteriormente, parece que degringolou de vez. Porque antes a gente tinha uma situação ou outra pontual, sempre teve. Esse serviço sempre foi muito precário na cidade de Manaus, mas agora parece que tem uma roleta russa ali que fica sorteando, né, de forma negativa os bairros da cidade, principalmente no final de semana. No final de semana é quando o bairro realmente... Parece que eles desligam ali, vão lá na torneira da Água de Manaus, da Ponta do Ismael ou da Ponta das Lajes, e desligam. Então, fica aqui também a nossa cobrança para que a água, o abastecimento seja restaurado aqui na comunidade Jesus me deu, também no Galileia e outros pontos crônicos e críticos da cidade de Manaus. Eu também faço aqui, presidente, o questionamento e o pedido, mais uma vez, e ontem fui instado a cobrar pelo presidente da Aspron Sindical, o Lambert Mello, sobre a audiência pública, presidente, da Manaus Med, que nós também aprovamos aqui no plenário e ainda não aconteceu. E aí também a Manaus Med, de uma vez por todas, agora quebrou o serviço, laboratórios simplesmente rompendo contratos, deixando de atender, hospitais como o Santo Alberto também deixando de atender, o serviço cada vez mais precário, uma fila interminável, fila digital, e aí os usuários da Manaus Med, que é um plano de saúde, um serviço, uma assistência de saúde da Prefeitura de Manaus, ou eles vão para a rede particular, ou vão para a rede pública. Para a rede particular, vão gastar seu dinheiro, que não deveriam gastar porque já pagam o plano. E nós, aqui nesta casa, em 2023, ouvimos o representante da Manaus Med dizer que precisava reajustar o percentual, a tarifa ali da Manaus Med, para que o serviço funcionasse. Reajustou de forma unilateral pela Prefeitura de Manaus, de 3% para 4,5%, e piorou de uma vez por todas. Agora, simplesmente, se bobear, está pior que o SUS. Então, presidente, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Manaus parece que não quer realizar essa audiência, presidente. Aí eu faço o pedido para Vossa Excelência, com a autoridade de presidente desta Câmara, que Vossa Excelência tem, que nós realizemos no plenário, promovido pela própria mesa diretora, pela própria presidência da Câmara Municipal de Manaus. Porque a gente não pode ficar dependendo da boa vontade de um vereador se vai querer fazer ou não. Simplesmente essa audiência pública que foi decidida pelo plenário da Câmara Municipal de Manaus, aprovada, inclusive, pela unanimidade dos vereadores. Então, fica aqui também esse pedido que foi, mais uma vez, lembrado pela Aspron Sindical, porque, inclusive, os profissionais da educação são, obviamente, muitos dos que são diretamente prejudicados pelo desserviço da Manaus Med. Também, presidente, eu tenho aqui um vídeo da unidade de saúde, eu peço que coloque aqui no telão, da unidade de saúde Alfredo Campos, no Zumbi dos Palmares, que hoje, pela manhã, assim estava a situação, os usuários desta unidade de saúde se abanando porque esses ar-condicionados simplesmente estão quebrados. E aí a gente está nesse calor insuportável da nossa cidade e os ar-condicionados, vereador Lissandro Breval, simplesmente não funcionando. Aí como é que ficam essas pessoas? E a pressão delas? Porque quem chegar aí com a pressão alta, infarta aí mesmo, que Deus nos livre.
porque os ar-condicionados da UBS estão quebrados ali da sala de espera e etc. Então, fica aqui também a cobrança. Eu vou fazer amanhã um requerimento para a secretária de Saúde para que ela responda o que está acontecendo nesta USF, nessa UBS, porque, inclusive, os usuários dela, eles têm que ir 5 horas da manhã, às vezes até 4 horas da manhã, pegar senha para ter o atendimento. E aí chega lá, depois de várias horas de espera, ficam numa sauna forçada, num calor forçado, insuportável e desumano, acima de tudo. Então, secretária Chádia Frasch, a UBS Alfredo Campos, no Zumbi dos Palmares, está sem os ar-condicionados funcionando. E aí eu pergunto, com todo respeito, será se na sala da secretária o ar-condicionado está funcionando? Será se o ar-condicionado da sala dela está bom ou ruim? A gente sabe da resposta, né? Mas quando é para o povo, é essa situação aqui. Pode jogar lá, o povo ficar torrando no calor. Por fim, senhor presidente, eu tenho aqui a última... Na verdade, eu preciso também trazer, aproveitar aqui esse momento, pedir a benevolência da mesa. Nós temos denúncias de feirantes, de permissionários da Feira da Aparecida, que estiveram aqui há cerca de 3 semanas, presidente. Vossa Excelência abriu aqui a manifestação da palavra a eles, e eles ficaram muito gratos, porque puderam expor seus problemas. E foi a famosa pedra cantada, né? Eles falaram que estavam reticentes em relação às barracas que a Prefeitura de Manaus empurrou goela abaixo dos feirantes. A Prefeitura colocou lá, reuniu com eles, convenceu o vereador Diego Afonso a colocar ali as barracas. Eles não queriam, deixando claro, mas eles foram ameaçados. E aí vários feirantes permissionários ficaram sem seu espaço. Eles tinham ali um local e hoje não tem. Mais de 30 feirantes que tinham espaço para trabalhar, uma barraca sua, e agora foram simplesmente excluídos da feira, estão escanteados da feira. E aí a gente vai fazer também a convocação do secretário Wanderson, para que ele fale o que está acontecendo. Fora o fato, vereador Rosivaldo Cordovil, vereador Diego Afonso, de que as barracas estão esmagando ali os feirantes, elas são minúsculas. Ainda estão com a logo, marca da administração municipal, que nem poderia mais, né? Crime eleitoral. Mas estão lá. E o feirante, que tinha ali 1 metro e pouco de espaço, às vezes até 2 metros, para ficar, para vender seus produtos, agora está num cantinho ali, que, inclusive, se ele for um pouquinho mais fortinho, ele fica esmagado. Ele não tem nem como ter um assessor ali para vender seus produtos junto com ele. Então, as mudanças, elas são muito importantes, são bem-vindas, a padronização, todo mundo quer isso, uma feira mais adequada, mais higiênica, mais que promova ali, inclusive, uma imagem melhor. Mas mudança, ela não pode vir para prejudicar. Se fosse para fazer isso, era melhor não fazer, vereador Diego Afonso. Deixava as barracas antigas. E aí a gente precisa dizer também que isso foi custeado com recursos do governo do estado do Amazonas. À prefeitura cabia apenas executar. Mas, como fez sem ouvir os permissionários, os feirantes, deu no que deu. Um resultado negativo para os feirantes, que muitos deles, inclusive, estão sem poder trabalhar, estão sem espaço. Mais de 30 feirantes que ficaram sem seu espaço ali, seu ganha-pão, porque não tem barraca para eles. Isso é inaceitável. E aí, vereador Diego Afonso, eu vou já passar a parte de Vossa Excelência. Eu só peço aqui do nosso presidente a benevolência, porque eu tenho a última denúncia, e eu acredito que Vossa Excelência vai falar da questão da feira, né? A Escola Municipal Ana Sena Rodrigues está vários dias sem aula, presidente. Escola Municipal Ana Sena Rodrigues.
E aí eu tenho vários avisos aqui da direção de que as crianças, inclusive, ficarão 45 dias sem aula dessa turma. A pedagoga informou e, olha só, Escola Municipal Ana Sena Rodrigues. E aí eu passo aqui ao secretário Valfran, que essa escola, a professora está afastada, ela fica na Colônia Terra Nova, na Rua 13 de Maio, e estão sem aula, presidente, desde 19 de agosto. Vereador Diego Afonso, desde 19 de agosto. E vão ficar mais tempo, 45 dias sem aula. Imagine se fosse um dos nossos filhos, ou filho do prefeito, filha do prefeito, filha da secretária. Na escola particular isso não acontece, né? Agora o povo, então a gente não pode aceitar. A nós compete cobrar. Nós só temos esse poder. E amanhã eu já estarei apresentando um requerimento também de informações e providências para a Prefeitura de Manaus, para a Secretária Municipal de Educação. Porque, se tivesse sido feito o concurso que o prefeito prometeu, esse problema não estaria acontecendo. Mas ele prometeu, não cumpriu, e aí a cada afastamento, a cada licença, ou até formações que estão acontecendo de forma extremamente recorrente, e a gente é a favor, sim, de formações, mas não que prejudique, vereador Diego Afonso, os alunos, isso não dá. Uma coisa é a formação pontual, que é fundamental, sim, mas que interrompa de forma constante a aula dos alunos, das crianças, aí não dá para a gente aceitar. Então, ao secretário Valfran aqui, ao líder do prefeito, Escola Municipal Ana Sena Rodrigues, está desde 19 de agosto sem aula. Já vi o secretário aqui pegando o celular, tenho certeza que, junto com o líder do prefeito, irão resolver essa situação, pelo bem das crianças, logicamente. Muito obrigado. Passo a parte, presidente, ao vereador Diego Afonso. Senhor presidente, vereador Rodrigo Guedes, não poderia deixar de reforçar a denúncia que Vossa Excelência traz e que todos os vereadores que me antecederam aqui, a falta, o interrompimento do abastecimento de águas. Eu acho que os 3 últimos vereadores denunciaram uma determinada área. Então, o sistema de abastecimento continua ainda falhando e colocando a culpa no sistema elétrico também da nossa cidade. Nós detectamos isso enquanto CPI, porém, é muito fácil colocar a culpa no outro sistema, como a concessionária vem todos os dias justificando o desabastecimento de água em mais de 20 bairros todas as semanas. Né? Ontem eu saí do Viver Melhor, o mesmo problema. Vereadores distintos aqui trouxeram a demanda e denúncia de diversas zonas. Portanto, amanhã estarei encaminhando também o requerimento, né, para que a AGEMAN se pronuncie e também a concessionária da prestação de conta bimestral que o TAG prevê, né, de todos os avanços e principalmente das interrupções que a concessionária vem fazendo e as procedências, as manifestações que a AGEMAN agora não precisa justificar a falha normativa, porque o TAG ajustou toda a questão contratual e falha que existia. Da mesma forma, Vossa Excelência traz hoje a realidade que a feira da Aparecida vem após a reforma e a reestruturação daquela feira. Parece brincadeira, mas alguns boxes para alguns apadrinhados foram dados de 2 a 4 boxes. Essa foi uma realidade que nós detectamos e, para os feirantes que, de fato, já trabalhavam algumas décadas ali, 1,5 metro.
aquele box que não serve, aquele permissionário, eles estão tendo que ampliar. E eu vou dar entrada no requerimento amanhã, pedindo as informações dos parâmetros do projeto básico daquela feira itinerante e qual empresa que fez aquela, porque segundo os permissionários, aqueles boxes estão sendo locados. Portanto, vocês imaginem só, dependendo da locação, é muito mais fácil construir e a Secretaria ali de Feiras e Mercados acompanhar todas as feiras itinerantes, como já foi, como é feita as feiras itinerantes da ADS, do Governo do Estado. Portanto, eu me uno a Vossa Excelência, né, precisa essa casa aprovar esse requerimento para ter as informações necessárias de todos esses vultuosos investimentos que foram feitos do Governo do Estado para a reforma de feiras e mercados, e muitos não foram entregues a contentos, como é o caso aqui da Feira do Santo Antônio, também já debatido, também já denunciado por Vossa Excelência aqui nesse poder. Era o que tinha a dizer e contribuir com o discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Diego Afonso. Acolho a parte de Vossa Excelência e vale a pena ressaltar também que na semana que vem nós teremos uma audiência pública sobre a Feira da Aparecida, Feira Itinerante Prefeito 1, para justamente nós discutirmos isso, e todos os vereadores estão desde já convidados. Dito isso, presidente, eu encerro aqui e aguardo as respostas da Prefeitura de Manaus. O vereador Eduardo Alfaia está ali ao celular, eu acho que já está falando sobre a escola Ana Sena Rodrigues, de repente. O nosso secretário também, Valfran, porque a situação é grave, não é política, né, secretário? É a vida dessas crianças, é o direito à educação delas, né, acima de tudo. Muito obrigado, presidente. Tenham dito. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Rodrigo. Com o termo do vosso discurso, vamos ao último orador inscrito pelo bloco de número 1 no dia de hoje, vereador Lissandro Breval. Pelo tempo, vereador, de 7 minutos. Bom dia, senhor presidente. Tentarei seguir à risca o tempo determinado pela mesa. O que traz nesse grande expediente, hoje o senhor trouxe uma informação, uma denúncia sobre essa construção de milhões de reais que está sendo feitas ali no viaduto da Avenida das Torres, o senhor bem disse. E aí é um exemplo de como o dinheiro mal empregado, de como a direção de uma secretaria, por uma pessoa irresponsável, por um ato impensado, por falta de gerenciamento, pode prejudicar a população de Manaus. Nós já assistimos a tragédia. A tragédia porque um dinheiro, uma grande quantia de dinheiro aplicada no viaduto aí da Bola do Produtor, aquela brincadeira de 2 vias, e chega lá na ponta, tem uma via, e as pessoas já chamam de viaduto Saci. Nós já assistimos aí ao trânsito parado, caótico, né? E o prefeito insiste em dizer que é moderno, que é atual, aquele tipo de intervenção. Agora nós estamos muito preocupados. Nós temos aí mais um viaduto, numa área importantíssima, uma área que acumula grande engarrafamento na cidade de Manaus. A população sofre bastante, a população que vai para o seu trabalho, a população que retorna do seu trabalho, a população que anda de transporte público, porque ficam horas e horas parado ali nesse engarrafamento. Eu gostaria de pedir à técnica que passasse uma foto que explica direitinho. Bem, nós temos aí um viaduto que vai ser feito. Esse é o S do Sena. Não vou nem citar o Sena aqui, porque o Sena é um exemplo de herói, é um exemplo de coisa boa do Brasil, mas esse S aí foi feito. Nós sabemos por que foi feito, não fizeram as devidas correções, não tiraram as torres de energia,
pelo um simples fato, um fato eleitoral. Querem entregar uma ferramenta de mobilidade importantíssima para a cidade, mas na base do jeitinho, na base que a prefeitura faz. Tentando ser o mais didático possível, você vai pegar essa alça e chegar ali, naquele ponto crucial, nós vamos ter que esperar, aquele ponto que está circulado, nós vamos ter que esperar a pessoa que vem na via, que é uma via hoje que passam milhares de carros, esperar a pessoa dar a passagem para a pessoa sair. Estão gastando milhões de reais para a mobilidade, para a agilidade do trânsito, e eu gostaria de entender a astúcia, a técnica apurada, a genialidade, e, em outras palavras, a lambança que foi feita aí nesse viaduto. Está claro, o viaduto ali tem curvas, é só você conversar com qualquer engenheiro de trânsito, é só você conversar com qualquer engenheiro que ele vai dizer sobre essas modificações, que não foram feitas as devidas correções. Por quê? Porque a prefeitura precisa entregar uma obra no momento eleitoral. Porque a prefeitura não respeita dinheiro público. Ele não quer fazer a desapropriação, os devidos ajustes, para a gente ter realmente uma ferramenta importante para a nossa cidade. Não, ele vai fazer esse jeitinho aí, vai bater no peito, dizer que ele está entregando uma obra que vai resolver o problema do trânsito, e não vai. Quem tiver na alça não vai conseguir seguir seu fluxo, vai ter que esperar o transporte que está vindo na via, passagem. Quer dizer, é um absurdo. Isso é um absurdo. E, senhor presidente, eu entrei com uma representação no TCE do último viaduto, e vou entrar com esse. Eu quero saber quais são os estudos de tráfego que foram feitos, os impactos ali de vizinhança, por que não mudaram, por que não houve estudo para mudar ali a torre de energia, que para mim está claro, está evidente o que fizeram, né? Por que não fizeram certo? Isso, e volto a dizer, isso é utilização de dinheiro público, isso é uma oportunidade que a nossa cidade está perdendo de ter uma ferramenta importante para a sua mobilidade. Então, vou entrar com a representação no TCE, pedindo todos esses projetos, todas essas reclamações, solicitar, já que essa casa não aprova nenhum requerimento contra a prefeitura, nenhum pedido de transparência. Essa casa não aprova sequer um pedido simples de informação. Mas o TCE vai fazer seu papel, acredito na instituição, e nós temos que nos unir aí de todas as ferramentas para exigir essas respostas para a população. Outro assunto que me traz, nós já temos 11 assinaturas da CPI, e, senhor presidente, é impressionante a cada momento as denúncias que chegam. A cada momento estamos assustados com o nível de cinismo, com o nível desse sistema de corrupção, desse sistema de privilégio, de tráfico de influência. É assustador. E mais assustador, a prefeitura não falar nada. Mais assustador é a prefeitura se calar. A prefeitura tem obrigação de dar resposta. E eu não vou falar aqui, eu não vou citar, eu vou citar aqui as empresas que estão envolvidas, que nós precisamos buscar essas informações. Empresas de comunicação, que nós já temos uma CPI parada aqui, aonde, insistentemente, a bancada do prefeito tumultua e não deixa ir para frente. E essa CPI, por que essa CPI é importante? Porque trata de outras empresas. Tem empresas de locação de carro, que receberam dinheiro do Fundeb.
tem outras empresas de comunicação, tem construtoras, onde o sócio recebeu milhões e milhões de reais da prefeitura, tanto da Seminf como da CEMED. É assustador. É um verdadeiro esquema assustador, o esquema de corrupção, o esquema de privilégio, o esquema. E aí, tem gente que vai para a TV e fala que isso é música para os ouvidos. Eu desafio provar. Tem empresa aqui que tirou que foi constituída um mês antes e no outro mês já estava tirando nota. Como é que vai provar que não houve esse direcionamento? Claro. Então, a gente precisa ver quais foram os depósitos que foram feitos, da onde é essa origem do dinheiro. Isso, e, com certeza, vai aparecer mais. Porque, senhor presidente e população de Manaus, a todo momento as denúncias chegam e são milhões e milhões de reais e eu não vou me calar. Essa CPI vai sair do papel e essa Câmara tem obrigação de dar resposta para a população. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Lissandro. Com o término do vosso discurso, encerramos o bloco de número 1 deste grande expediente no dia de hoje. Portanto, daremos início ao bloco de número 2 com o único orador inscrito até o momento, o vereador Sassá. Com todo o tempo do bloco, vereador. Palavra assegurada a vossa excelência. Presidente, eu ia até declinar, mas a gente falou aqui sobre os funcionários da casa e a gente já tinha conversado e eu fiquei muito assim revoltado e humilhado ao mesmo tempo o que está acontecendo aqui nessa casa. O trabalhador, ele está pisando no seu pagamento à trabalhadora. Então vem um cidadão a corrigir, humilhar o trabalhador. Vou mostrar aqui a foto, que você não está sabendo, vai ficar sabendo. O inspetor da empresa está dando conta de funcionário, porque o funcionário denunciou que estava falta de pagamento. Esse funcionário nem falou comigo. Eu vou mostrar aqui o vídeo, e se ele der conta das pessoas aqui dentro, eu vou pedir a prisão dele aqui dentro, como vereador, porque ele não pode, porque isso se chama humilhar a classe trabalhadora. E a Câmara não aceita isso. Eu tenho certeza que nós não aceitamos isso, não vai aceitar isso. Aqui, presidente, mostra o vídeo aí. O cidadão não tem nada a ver que ele não denunciou, Marcel. Está sendo acorrigido a pegar a conta. Ele está no direito dele, se ele cobrasse, a empresa não pode dar conta ao cidadão e a cidadão porque está atrasado o pagamento. Isso é uma covardia. E a Câmara não pode ficar calada, não. Porque se esse cidadão pegar a conta, que ele não foi ele que denunciou, não foi ele que denunciou. Se ele pegar a conta, ou alguns aqui, amanhã nós vamos parar a entrada da Câmara. E eu quero o apoio de todos os vereadores. Porque os funcionários, eles têm direito de reclamar sim. Eles são mãe de família e pai de família, Marcel. E nós temos que dar bom exemplo para a sociedade, Carpi. Eu quero contar com você, vereador Carpi, amanhã. Rodrigo Guedes, quero contar com você, com o Alemão e com os outros mais que estão aqui presentes. Porque aqui a gente não está fazendo aqui palanque, nós estamos cobrando o que é certo. Agora o cidadão vinha aqui, Carpi, a corrigir o cidadão dentro do estacionamento, dando a conta dele, achando que ele foi denunciou. Ele é um pai de família. Se ele tem denunciado, Elmara, ele está no direito dele, está na CLT. Então, presidente, se essa empresa não pagar hoje, amanhã eu queria o apoio a essa casa para pedir a exclusão dessa empresa daqui da Câmara. Porque o trabalhador não pode pagar o preço por causa que a empresa não presta, não. A Câmara faz a parte dela. Qualquer órgão faz a parte dele. Eu ia ficar até calado. Mas quando eu vi esse vídeo, eu fiquei revoltado porque o trabalhador precisa desse salário. E aí, presidente, você como uma pessoa séria, correta, eu sei que você jamais vai cumprir isso. Se a empresa não pagar hoje os funcionários, amanhã eu quero apoio de toda Vossa Excelência, vereadores exemplar aqui dentro, para nós ficar na frente e dizer, nós apoiamos os trabalhadores e trabalhadoras aqui de todo o país, e aqui do Brasil, e aqui de Manaus também. Agora, o que não pode, mostra o vídeo de novo aí, o que não pode é esse aqui, ó. Isso não pode. Isso aí é cadeia, é crime. Você acolher um trabalhador e uma trabalhadora que está com fome, sem vale de transporte, e esse rapaz nem falou comigo. Então, se esse rapaz pegar a conta, eu vou pedir a prisão de quem for o dono da empresa e de quem fez isso com o trabalhador e a trabalhadora. Então, presidente, eu não ia falar, mas felizmente eu tenho que falar porque o trabalhador tem que ser respeitado, porque é eles que limpam essa casa, são eles que tratam os gabinetes bem,
São eles que estão aqui todo dia cedo, cumprindo sua carga horária. Então, mais do que justo, eles receber o seu pagamento em dias. Aí eu falo para o pessoal que está aí fora, se eu estiver errado, me corrige. Porque o nosso salário de vereador pode atrasar, mas os trabalhadores não. Porque eles só têm essa fonte aqui. Então, eu convido todos vocês. Eu não estou aqui impondo que nós façamos alguma coisa contra essa empresa. Porque o pagamento dos trabalhadores é uma coisa intocável. Porque tem conta de água, tem conta de luz, tem aluguel, tem pensão. E se ele não pagar em dias, a justiça bota ele na cadeia. Então, eu peço aqui apoio aqui, que nós tenhamos um pouco de respeito por isso. Nós temos sim, com certeza, que ninguém está aqui contra. Mas essa empresa, se ela fizer isso, ela não pode estar mais aqui. Então, já, se eu não sei se tem alguém aqui para compartilhar aqui essa pausa, que é pesada, porque quando eu falo, é pesado. Não ia falar, não. Agora, é uma vergonha essa empresa estar aqui dentro ainda. Uma vergonha. Porque foi denunciada, pagou um mês em dias. Hoje é 10. Hoje é 10. Teve gente, Omar, que não teve nenhum vale de transporte para vir para cá hoje, porque não tem dinheiro. Então, a empresa ela não pode botar a culpa na Câmara. Porque a empresa, quando ela é contratada, é o seguinte, você tem um poder aquisitivo financeiro para pagar os trabalhadores em dias? Tem. Então, você vai ser contratada. Agora, a empresa esperar faturamento para pagar os trabalhadores, isso não pode acontecer. Então, essa aqui é a maior de repúdio, e quando mexer com trabalhador e trabalhadora, está mexendo comigo também, e com vocês também, com certeza. Agora, meus amigos, não fique calado, não. Porque nós temos que comer. Esse pessoal, às vezes, não tem o que comer. Então, é muito fácil você não olhar para o próximo, porque eu já passei por isso. Já passei necessidade, já trabalhei com terceirizado, já passei fome. É por isso que eu estou aqui na tribuna falando a verdade. E vocês também, tenho certeza que vocês também, Vossa Excelência, sabe o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Só estou falando para nós se unir e mostrar para a sociedade que essa casa tem que dar bom exemplo. Deixa o dito. Vereador Sassá, desde o momento que Vossa Excelência, no primeiro momento do dia de hoje, da sessão, comunicou o atraso, esta mesa diretora, como havíamos dito naquele momento que faríamos, já determinou, através da presidência, a comunicação da empresa, junto à empresa, para que ela comprove o pagamento dos funcionários. Se ela não o fizer, nós iremos rescindir o contrato conforme manda o ordenamento jurídico brasileiro, e nós não podemos fazer isso sem que haja o descumprimento nem o direito de defesa da empresa, ok? Mas a Câmara está tomando todas as providências, nós não compactuamos com isso, Vossa Excelência é sabedor disso. Presidente, rapidinho. Não, Vossa Excelência já falou, Não, só para fique comentar, tranquilo, só. Tá. fique tranquilo, está tudo certo, Vossa Excelência fez a denúncia e nós estamos comunicando o que as providências já tomadas pela presidência e pela administração da casa. Com o término do discurso de Vossa Excelência, encerramos o bloco de número 2 e, portanto, o grande expediente do dia de hoje. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão ordinária desta terça-feira, dia 10 de setembro, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária desta quarta-feira em horário regimental.